Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Como eu digo, isso está na página sobre do canal, estamos numa pedra salpicada de água salobra, girando ao redor de uma bola de fogo perdida no canto do universo. Digo isso reforçando já, é um tema antigo, mas que, como professora, a repetição também educa, certo? E o que eu quero dizer com isso? Não há nada além disso. Você é apenas o que você pode de oferecer para uma coletividade, certo? E para que tudo isso? Para gente que está habitando essa pedra salpicada de água salobra, circulando ao redor de uma bola de fogo num canto perdido de uma escuridão chamada universo. E esse universo não tem forças cósmicas, a lua em Saturno, de Júpiter em Câncer e sei lá o que, tudo isso. Não, isso é bobagem. Tudo bobagem. É tudo coisa que nós fazemos para nos enganar, para atribuir a nossa existência algo que ela não tem significado, certo? Não tem. Não há de onde tirar, certo? E assim, a gente pode, por exemplo, até poderia citar nomes de pessoas que construíram e que colocaram um sentido, digamos assim, suas vidas. A questão de se ter uma vida com sentido, se você analisar bem, é que ela envolve mais ou menos aquela máxima, aquele aforisma do Jean-Paul Sartre, da peça que termina a peça Entre Quatro Paredes, né? Na verdade não termina com continuemos, mas que o Garçom diz: bem, o inferno são os outros, certo? E por que isso, né? Porque tudo que você vir a ser, ou tentar vir a ser, seja bem sucedido ou não, depende dos outros, depende da chancela, depende da tutela dos outros, certo? E isso tem o outro como o parâmetro para nós, é o que torna tudo mais atormentador, mais doloroso, certo? Porque nós tornamos nossa felicidade, nosso existir, nosso ser, na aprovação dos outros, na aceitação dos outros. E infelizmente
não tem, não temos como controlar, certo? Maquiavel disse, quando escreveu O Príncipe, que é bom ser amado e temido, nunca odiado e desprezado, certo? E que o medo se dá só uma vez, o amor você pode ir distribuindo em doses homeopáticas, certo? Porque se você der um amor, ou seja, se você agradar as pessoas, elas sempre vão querer mais de você. E assim, é por isso que eu digo que não há um sentido certo, biologicamente, como seres sexuados, como a reprodução sexuada, por exemplo, e como espécie, como ser vivos mesmo, o sentido máximo é perpetuar as espécies, transmitir os seus genes. Para alguns funciona, para outros não, certo? O problema é que nós vivemos, e quando eu digo isso, o nosso ocidente, ele é todo, e quando eu digo isso Europa e Américas, ele é todo urbano. Quem vive nas áreas rurais, quem pratica agricultura, quem vive na roça mesmo, é uma minoria. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, 90% da população nas cidades. No caso do Brasil, se não me engano, é 70%. E ainda se você for pensar que... Se você for pensar que... Se você for pensar ainda no caso do Brasil, a maioria das cidades ainda, principalmente as capitais, a maioria são litorâneas. As exceções dos estados que têm saída para o mar, se não me engano, são Manaus, São Paulo e Curitiba só. Se não me engano, acho que de Boa Vista, de Roraima também. Mas não sei, não lembro ao certo. Mas enfim, e nós vivemos apinhados, certo? Sem qualidade de vida, esperando uma melhora que nunca vem, certo? Ou então as pessoas, por exemplo, assinam um contrato de trabalho, sabem qual é o salário que já sabem que vão ganhar pouco, mas aceitam isso. E aí, quando elas já estão com 3 ou 4 meses no trabalho, no emprego, na verdade, elas reclamam que estão ganhando pouco, que precisam de férias, certo? Que trabalham longe, certo? E aí, o que acontece? Também as pessoas têm filhos. E aí a pessoa descobre que filho dá despesa e dá trabalho, certo? Aí vai ter aquele filho que só dá desgosto, aquele filho que só dá despesa, que só entra em contato com você para pedir dinheiro, certo? Que te chamam na escola porque lhe causa problemas, tudo isso, certo?
E você que sonhava com alguém melhor, talvez até com um Neymarzinho, né? Que já desde 6 anos já estava jogando profissionalmente, né? Já estava naquele fraldinha, né? Pois é. O problema é que nós temos um Neymar, um Messi, um Cristiano Ronaldo, e acho que devemos ter pelo menos 1 milhão de professores. E quando eu digo 1 milhão de professores, eu digo contando nas redes estaduais e municipais e até federais no país inteiro, certo? Isso incluindo os que estão efetivos no cargo, os que são temporários e por aí vai. E essa gente acha, e não que eu me inclua nessa, apesar de eu ser professor, que elas deveriam ganhar tanto quanto Neymar. Sendo que elas chegam na escola, dão uma aula. Primeiro tentam organizar a sala de aula, né? Se for dobradinha, pelo menos a metade da primeira aula é só deles organizando a sala, botando em silêncio, em ordem pelo menos, né? Silêncio é quase impossível. Dão uma aula de um conteúdo que é totalmente etéreo para o aluno, sem ligação com a realidade do aluno, e que de fato, principalmente no ensino médio, tem como perspectiva ele prestar um Enem, prestar vestibulares, e que às vezes o cara não tá nem interessado nisso, certo? Por exemplo. E aí se faz um trabalho, e aí também a pessoa espera, assina seu contrato de trabalho, esperando a aposentadoria. Para quê? Curtir a vida. Só que esse curtir a vida se resume a ir e voltar do médico, porque quando a pessoa se aposenta, ela está acabada fisicamente. A aposentadoria, ela foi criada para evitar que o trabalhador morresse no chão da fábrica, né? Certo? Então a pessoa está, quando se aposenta, está acabada, certo? Gastando dinheiro com remédios na fila do SUS, ou às vezes pagando consulta por fora ou exame para depois levar no médico do SUS, certo? E tudo isso sem nenhum objetivo, para terminar numa disputa num quarto de hospital, e se tiver algum patrimônio, que seja uma briga entre os herdeiros. E no final foi tudo apenas uma interrupção do vácuo da inexistência, porque nós, antes de nós nascermos, não éramos nada, e quando morremos, voltamos a ser nada. Obrigado.